Olá, sexto ano! Estou aqui de volta para a gente fazer a correção das nossas atividades que tinham ficado pendentes. Vou explicar a vocês como nós vamos fazer. Nós vamos fazer a correção de todos, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou escolher as questões que são mais importantes. Todas são importantes, mas algumas são muito mais importantes. Então, eu vou fazer a correção dessas que são bem importantes e vou deixar o gabarito de todas as outras para vocês, tá bom? Tô fazendo nesse sistema de apresentação porque você consegue dar um pause no vídeo para fazer o seu gabarito ou apagar a sua resposta caso ela não esteja correta, mas se houver qualquer tipo de dúvida, vocês vão estar tirando essa dúvida comigo através do WhatsApp até que a gente possa voltar à normalidade e se encontrar pessoalmente, tá bom? Então eu vou começar a fazer a correção pelos exercícios que eu tinha deixado com a coordenação para que passassem para vocês. Então vamos lá. Vou começar até pela questão 2, porque se vocês souberem responder a 2, vocês sabem responder a 1. É formada por um único elemento químico. É uma substância simples. Então, se você sabe que a substância simples é formada por um único elemento químico, você sabe que o único exemplo correto de substância simples aqui é o O3, porque eu só tenho o oxigênio como elemento químico. Na terceira questão, ele pede para você exemplificar uma mistura. A gente tem que lembrar que a mistura, olha aqui a resposta da 4, ela é formada por duas ou mais substâncias. Isso é uma mistura. Então, qual é a única opção aqui que eu não tenho uma fórmula química definida? Porque tem duas ou mais substâncias. É o leite. Quinta questão. A única opção que você vai marcar aqui que não representa um método de separação de mistura homogênea. A única é a catação. A catação é um exemplo de separação de mistura heterogêneo. E aqui na número 6 é para você marcar a opção que não representa um método de separação de heterogênea. Aqui o único que você tem é a destilação fracionada, porque ela é um método de separação de misturas homogêneas, tá bom? E agora a gente vai para o livro. Tinha ficado da página 270 até a 272, e aí eu vou fazer a correção das principais questões, mas qualquer dúvida que ficar das outras questões, é só vocês tirarem a dúvida comigo. Vamos nós. Primeira questão, ele pede para vocês estarem separando os planetas em dois grupos, rochosos e gasosos. Nós falamos que os rochosos são os 4 primeiros, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os gasosos, os 4 últimos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O número 3, ele pede para a gente diferenciar os astros luminosos e os iluminados. Os luminosos são aqueles que possuem luz própria. A gente pode citar uma estrela como exemplo. E os iluminados são aqueles que não têm luz própria, que é o caso do planeta Terra. Como ele não tem luz própria, ele é iluminado pelo Sol, né? Que é uma estrela, que é um astro luminoso. Na questão 4, ele pede para você identificar na ordem o nome de cada planeta do sistema solar. Então, do mais próximo do Sol para o mais distante. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tem que estar nessa ordem, porque tem um desenho aí na apostila de vocês, onde ele pede para você identificar. Então, você tem que identificar na ordem para ficar bem certinho, tá bom? A gente agora vai para a questão 6. A questão 6, ele fala que um aluno, durante a aula, ele afirmou que o planeta mais quente era Mercúrio. E aí ele pergunta se a afirmação está certa ou errada. Nós sabemos que a afirmação não está certa. E por que a afirmação não está certa? Porque nós sabemos que o planeta mais quente é Vênus, porque ele tem uma atmosfera muito rica em gás carbônico. E isso vai promover um efeito estufa muito intenso nesse planeta, tá bom? Agora, a gente vai para a questão 12. A questão 12 diz que a Janaína estava assistindo uma reportagem sobre o sistema solar. E a avó dela afirmou que o Sol é a maior estrela do universo. E aí ele pergunta mais uma vez se essa resposta está certa ou está errada. Essa resposta está certa? Não. O Sol, ele aparenta para a gente ser uma estrela grande, ser a maior estrela, porque ele está mais próximo de nós. Mas a gente sabe que existem outras estrelas muito maiores do que ele, tá? Aí agora a gente vai para a questão 14. Na questão 14, vocês vão ter que dar uma olhada nessa imagem que está no livro de vocês.
E aí, olhando para essa imagem que está no livro de vocês, ele quer saber qual é o planeta que está aí na foto, né? Está sendo ocultado uma parte dele pela Lua. Bom, pelos anéis você consegue reconhecer facilmente que é Saturno. E aí ele traz uma outra pergunta na letra B, que é quantos planetas do nosso sistema solar possuem anéis? Nós falamos que Saturno se destaca pela grande quantidade, mas não é exclusivo dele. Então, os outros planetas que também têm anéis é Júpiter, Urano e Netuno, tá bom? E agora a gente vai para a questão 19. Na questão 19, ele quer saber por que é possível observar diversas crateras na superfície da Lua. E aí nós falamos também em sala de aula que a Lua, ela não apresenta atmosfera, então ela não tem proteção contra os impactos que ela sofre. Então, como ela está tendo choque com outros corpos celestes, acaba tendo muitas crateras na sua superfície. A gente finaliza aqui a primeira bateria de exercícios e a gente agora vai para a segunda bateria de exercícios, que começa na página 276, tá bom? A gente vai para a primeira questão, diferenciar os movimentos realizados pelos planetas. Nós sabemos que os planetas fazem dois movimentos, rotação e translação. Rotação, eles giram em torno do seu próprio eixo, e translação, eles giram em torno do Sol. Na segunda questão, ele quer saber uma consequência para cada movimento. A rotação é responsável pelo dia e pela noite, e a translação é responsável pelas 4 estações do ano que nós falamos, primavera, verão, outono e inverno. Número 3. Sabemos que todos os planetas realizam movimento de translação, mas por que o tempo de duração é diferente em cada planeta? A gente consegue olhar para essa figura aqui e responder tranquilamente. Olha a distância que Mercúrio tem que percorrer. Ela é menor, tá vendo? Uma distância menor porque ela está mais próxima do Sol. Agora, quando a gente olha para Netuno, olha como o caminho dele é muito maior comparado com os outros planetas, principalmente com Mercúrio. Então, isso está totalmente relacionado com a distância do planeta em relação ao Sol. Quanto mais distante, maior é o trajeto, mais tempo ele vai demorar. Agora a gente vai para a questão número 5. Na questão número 5, ele quer saber sobre as regiões mais próximas da linha do Equador, se elas tendem a ser mais quentes ou se elas tendem a ser mais frio. Quem está próximo à linha do Equador sempre vai ser mais quente porque vai receber mais luz do Sol. Agora eu vou para a questão 8. Na 8, sempre que um corpo celeste entra na sombra de outro, ocorre um eclipse. E esse eclipse pode ser solar ou lunar, ele está afirmando isso. E aí ele só quer saber a diferença de um para o outro. Então vamos lá. Um eclipse lunar é quando a Lua entra na sombra da Terra. Por isso, lunar. A Lua entra na sombra da Terra. E o solar é quando a Terra, que é atingida pela sombra da Lua. Essa vai ser a diferença entre esses dois eclipses. E agora a gente vai para a questão 16, que é uma questão de verdadeiro e de falso, tá? Vamos lá, 16. A Terra é um astro iluminado por uma estrela em torno da qual desenvolve um movimento de translação? Verdadeiro. As galáxias são formadas por estrelas e planetas somente? De jeito nenhum, né? E a última aí, a superfície da Lua vista da Terra na fase minguante é de um semicírculo voltado para o lado oeste? Verdadeiro. E agora a gente vai para a questão 20 e última para a gente fechar. Qual é a relação do movimento de translação e o ano bissexto? Nós falamos que a translação, vamos arredondar para ficar mais fácil de entender, tem 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas que sobram no longo de um ano completo, elas vão se acumulando durante 4 anos. E aí, se eu multiplicar 6 horas por 4 anos, eu tive 24 horas, ou seja, eu tenho um dia a mais que é acrescentado no nosso calendário no mês de fevereiro, formando o ano bissexto, tá bom? Então, a gente finaliza aqui os exercícios. Se alguém teve alguma dúvida, é só mandar mensagem no WhatsApp, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Beijinhos e até mais!